Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast Odisseia. Hoje um podcast muito especial. Nós estamos aqui com a Carmen, que vocês já conhecem de outro podcast nosso. Estamos também com a Beth aqui conosco. Carmen, você já se apresentou daquela vez, mas temos pessoas novas aqui. Se apresenta para a gente te conhecer um pouquinho. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, em boa companhia, ainda mais com o tema que você havia proposto, saúde mental. Eu adorei esse tema e faço questão de estar aqui nessa roda de discussão. Que bom. Beth também tem experiência no assunto. Fala um pouquinho de você, Beth. Nossa, não sou psiquiatra, então eu trabalhei eu digo que eu trabalhei em todas as áreas, desde a mais carente, que é o CAPS, como também particular, E uma das coisas muito importantes, é de ver, o sofrimento das pessoas na questão da saúde mental, das escolhas de trabalho, Acho que chegasse a falar de quanto está tendo um aumento de problemas de saúde mental, e eu vejo que as pessoas estão muito desconectadas consigo própria, Na questão de trabalho, as pessoas muitas vezes vão trabalhar por questão de dinheiro só, Então estão muito desconectadas do seu poder interior, as pessoas não acreditam em si. Eu acho que essa desconexão prejudica muito todo o funcionamento, tanto do seu corpo quanto da sua alma, Vamos falar hoje, então, sobre o tema saúde mental, Gente, a Beth comentou já com a gente que a gente teve um caso de aumento muito grande do afastamento de pessoas com ansiedade e depressão. E a gente sabe que existe, por trás da estatística, várias realidades. Mas o fato é que quando a pessoa chega a ser afastada, é sinal de que aquela situação de depressão ou de ansiedade, quando ela é realmente um caso, porque eventualmente pode até, a gente sabe disso, eventualmente pode até ter um caso que a pessoa não esteja vivenciando aquilo, mas quando é um caso de afastamento real, a gente tem uma história antes, A pessoa ela não acorda segunda-feira com depressão, ela não acorda segunda-feira com ansiedade, e esse é uma situação que tem muitos fatores, tem fatores pessoais, fatores familiares, sociais e também do ambiente de trabalho. Vamos começar um pouquinho explorando essa dimensão desses vários componentes. Às vezes, Saulo, a pessoa acaba confundindo também depressão com estado depressivo, Então, de repente, perdeu um namorado, perdeu um ente querido, Teve uma frustração na sua vida, no seu dia a dia, e ela acredita que ela está em depressão, mas ela está momentaneamente em depressão. É diferente, É justo que ela esteja elaborando aquele luto, vivenciando aquele luto, mas que não significa exatamente que ela está em depressão. E depressão é um dos índices de maior afastamento que nós temos no Brasil. Isso é interessante. Beth, você que é psiquiatra, o que caracteriza a depressão? Como é que a gente pode entender isso? A Carmen falou uma coisa muito importante, que as pessoas confundem tristeza com depressão, Tá triste porque perdeu algum ente, perdeu um namorado, alguma coisa, uma situação, um emprego, Então, da depressão. Mas uma das coisas que me chamou muita atenção, que eu tenho estudado agora, é a psiquiatria nutritiva, nutricional. E que muitas vezes a depressão é a inflamação do seu intestino. Você entrou num campo aí que eu adoro, porque a gente também tem aqui no Odisseia uma parte de saúde, de vitalidade, e essa questão da alimentação é muito séria. Até porque boa parte da serotonina é produzida no intestino, 90% é produzida no intestino, assim como a dopamina, que é a serotonina, que é o neurotransmissor que te dá aquela paz, bem-estar, e a dopamina que te dá a sensação de prazer. Então, eu sempre brinco, que eu quis fazer psiquiatria para estudar a mente, que eu achei importante, cérebro, coisa assim, e depois, agora eu estou estudando o intestino, e o cocô tem uma influência enorme nessa questão do bem-estar, da ansiedade, da depressão também, E uma coisa interessante, quando eu comecei um processo de emagrecimento, que eu sempre fui aquele efeito sanfona, engorda e emagrece, quando eu consegui emagrecer, eu senti que eu melhorei muito meu humor, uma energia incrível. Eu comecei a aplicar isso nas minhas pacientes. E as pacientes que estavam mais gordinhas, deprimidas, menopausa, com aquela baixa astral,
E simplesmente com a mudança do estilo de vida, elas tiveram um up assim incrível, né? E muitas deixaram de tomar medicação. E eu estava insatisfeita com a questão da medicação, por quê? Porque a medicação não funciona igual para todo mundo. Até esse momento, agora já está modificando, porque pode fazer alguns exames genéticos, né? Mas antes era na base da tentativa de vai experimentando. Se funcionar, né? funcionou. Se não funcionar, não funcionou. E às vezes o efeito era contrário, às vezes os efeitos colaterais eram muito grandes. Então eu vejo assim que é importante que as empresas tenham esse cuidado de cuidar com os alimentos, de cuidar com as pausas também, né? De cuidar da saúde física dos seus funcionários, que vão ter uma melhora muito grande na saúde mental. E eu me lembrei de uma história do meu pai. Meu pai era empresário. E ele não tinha pouco estudo, né? Mas ele conseguiu, empreendedor, e foi fazendo uma empresa de cerâmica que chegou assim a ter 700 funcionários. Era uma grande empresa. E essa questão do cuidado que ele tinha era muito... O pai, naquela época, Carmen, ele pegava e dava injeção na veia de vitamina B12 em todos os funcionários. Tá brincando. Hoje ele seria, imagina, né? Então ele pegava e dava vitamina e coisa assim, e era uma coisa... Ele se cuidava muito também, né? Então era uma coisa inata dele. E assim, tinha muita pouca... Para a cerâmica, era uma das empresas que tinha menor rotatividade, porque as pessoas ficavam lá e não queriam sair porque se sentiam muito cuidadas, né? Cuidadas. E acho que essa questão dos funcionários, assim, o funcionário tem que se sentir olhado pelo dono também, né? Como tu sempre fala na questão do desenvolvimento. Eu acho interessante isso que você comentou, porque eu acho que a gente tem uma ideia de que problema mental é uma categoria, problema físico é outra categoria, e essas coisas não se falam, né? E hoje a gente já sabe, hoje a gente tem pesquisa. Teve um livro que saiu recentemente traduzido aqui no Brasil, um livro chamado Brain Energy, do Christopher Palmer, e ele analisa transtornos mentais, problemas mentais com o funcionamento da mitocôndria. E funcionamento da mitocôndria tem muito a ver com exercício físico, principalmente aquele exercício de baixa intensidade, zona 2 de treinamento, que a pessoa, ela não é um exercício pesado, mas ela está ali caminhando, ela até consegue manter uma conversa, mas não é confortável. E o quanto isso pode mudar o quadro de, às vezes, a situação mental. E a pessoa, às vezes, não sabe disso, né? Que às vezes tem coisas que ela pode fazer, que ela pode começar a cuidar com relação à alimentação, com relação ao exercício físico, com relação ao uso adequado de rede social, e que pode melhorar bastante o quadro, eventualmente até revertendo, dependendo do quadro, ou contribuindo com o tratamento, né? E no ambiente empresarial, Carmen, o pai da Beth um homem de visão, né? Era uma figura. O ambiente empresarial, ele tem que lidar com isso. E aí você que tem muita experiência, você orienta empresários, você dá curso, você orienta como os empresários devem ser realmente empresários. A gente vê o seguinte, às vezes o ambiente, ele favorece uma situação de problema mental, de saúde mental, no ambiente de trabalho. Eu me lembro uma vez que eu estava trabalhando numa multinacional e a gente foi fazer uma pesquisa de clima, e aí o gerente de uma unidade falou assim, não precisa fazer aqui não. Eu falei, mas como não? O clima sou eu. Se eu estou bem, as pessoas estão bem, se eu estou mal, as pessoas estão mal. Assim, a gente já sabia o que ia acontecer. Então assim, não é regra, mas existem ambientes que são adoecedores. Tem áreas, por exemplo, banco é uma área extremamente complicada, extremamente desafiadora. Agora, além disso, tem situações em que a pessoa está enfrentando um problema que não tem nada a ver com o ambiente de trabalho, mas que a empresa, às vezes, ela precisa lidar com isso, né? Tem até uma norma regulamentar agora 01 que diz que a empresa tem que se preocupar com isso também. Como é que você vê isso no mundo empresarial? Como é que os empresários estão preparados ou não? Existe essa questão do ambiente que adoece, o ambiente pode ajudar? E se eu te falar que o dono de empresa adoece? A quantidade de donos de empresa que chegaram até mim com AVC é muito grande. Donos de empresa que desenvolveram diferentes tipos de doença, até mesmo câncer. Ele teve um problema muito grande na época da pandemia, onde ele precisou fechar as lojas que ele tinha no shopping e todos os empregados entraram na justiça.
sendo que ele fechou as lojas e ele precisou fazer todas as dispensas. E no dia em que aconteceu o processo na justiça, lá no dia que... Gente, hoje está sumindo as palavras. Audiência, obrigada. E no dia que foi acontecer a audiência, o advogado não compareceu, porque a audiência foi online e o advogado estava na expectativa de que fossem agendar presencialmente. Ele achava que o fórum não estava funcionando, foi bem no início da pandemia, ele não compareceu. Ele não compareceu, todos os empregados ganharam. E foi julgada a revelia, né? A gente está falando aí de uma fortuna simplesmente. E esse dono de empresa, ele foi se frustrando de um tanto, processaram o advogado, fizeram inúmeras coisas e eles não conseguiram reverter a situação até hoje. Eles estão para perder a casa onde eles moram em função deste acontecimento. E quando viu uma pessoa que era o coração da empresa, que fazia absolutamente tudo, uma fortaleza, que nem permitia que as pessoas fizessem as coisas, de tanto que ele tomava a frente de tudo, cai de cama. Um câncer gravíssimo. Hoje ele mal consegue se comunicar. Ele mal consegue lembrar das coisas banais do dia a dia, como tomar um medicamento ou terminar de se vestir para poder sair. Uma pessoa que era à frente de tudo, que iniciou tudo. E para mim é muito chocante, porque eu conversei com esse homem, ele me contou tudo isso que tinha acontecido, e coisa de um mês depois, ele já estava na cama. E eu falo, não é possível que aquela pessoa com quem eu conversei, o dono de empresa também está doente. Você trouxe um ponto importante, porque às vezes a gente esquece que, independente da posição que a pessoa esteja numa organização, é uma pessoa. E ele não tem para quem entregar atestado. Ele é uma pessoa e ele não tem para quem entregar atestado. Então, nós estamos vivendo um momento que nem é somente no Brasil, é internacional. Vocês já ouviram falar de task masking? Não. Se vocês procurarem no TikTok task masking, vocês vão ficar chocados. Task de tarefa, né? Masking de mascarar. Então, é uma quantidade de pessoas em todos os idiomas gravando vídeos e contando que elas não vão mais fingir que estão felizes. Porque eu fiquei doente de fingir que eu estava bem. Eu não estou bem. Se eu tenho autismo e todo mundo vai saber e vai ter que me aturar como eu sou de verdade. Se eu tenho TDAH, eu tenho TDAH. Se eu tenho depressão, ansiedade e tal, eu não vou fazer task masking. Eu vou ser quem eu sou. Gente. Mas que coisa boa, mano. Mais ou menos. Como é que você vai sair por aí maltratando as pessoas porque você não tá bem? Não. Ah, eu não tô bem, eu não vou mais fingir, então agora eu vou ser autêntico. Tá. Maltratar ou ser coerente? Porque eu vejo assim que... Sim, ser coerente. Porque olha, eu não quero te atender porque eu não gosto de te atender. Tchau. Tô sendo coerente. Entende? Na cabeça deles. Ah, não, eu tinha entendido que a pessoa não ia estar fingindo mais uma situação. Exato, que a gente vê na ela não vai mais fingir. Eu não vou mais ser simpático com a equipe. Eu não vou mais ficar aturando pessoas que eu não suporto. Não vou. Só que o nome disso é maturidade. O nome disso é maturidade. Falta inteligência emocional, eu acho. Se eu tenho um compromisso com você e você me pagou um atendimento comigo, eu vou estar lá. Carmen, mas e se você não estiver bem? Eu tenho um compromisso com você. Eu não vou ficar vomitando meus problemas em cima de você. Você não tem culpa se eu não estou bem. Eu te entendi. Eu cumpro o meu papel para o qual você está me pagando e depois eu volto para a minha realidade e vou lidar com os meus problemas. O nome disso é maturidade, é você separar uma coisa da outra. Eu me lembro, uma época que eu estava dando um treinamento numa multinacional suíça
E os meninos, no encerramento do treinamento, eles estavam indo para a Suíça naquele dia, e eu tinha o encerramento do treinamento, que nós já estávamos há 6 meses trabalhando, e o meu padrinho faleceu. Uma pessoa que eu amava, eles eram vizinhos da casa dos meus pais, pessoas muito próximas de mim, e eu fui no enterro do meu padrinho, mas o treinamento era às 14h. E eu fiquei o tempo todo com a minha madrinha abraçada no colo, tal. Aí eu olhei o relógio, faltava 20 minutos, eu devolvi minha madrinha para alguém, passei ela, fui, fiz o treinamento, o enterro era às 5, o treinamento eram 2 horas, saí de lá às 4, 4h30 eu já estava de volta ali no velório e peguei minha madrinha de volta. Agora, não, cancela o treinamento, eles que viajem para a Suíça sem fazer o encerramento, porque eu não vou fingir que eu estou bem. Eu não estou fingindo que eu estou bem. Eu estou entregando um trabalho para o qual eu fui contratado. Mas se você procurar lá no TikTok, Taskmasking, o que mais acontece é as pessoas trazendo em todos os idiomas de que elas não vão mais fingir que está tudo bem, fingir que ela gosta de uma determinada tarefa ou de que ela gosta de uma determinada pessoa. Você realmente não precisa fingir. Se esse ambiente não é bom para você, procura outro emprego. Vai embora. Procura outro emprego e tá tudo bem. E se você não se adapta a emprego nenhum, monta a tua própria empresa. E tá tudo bem. Mas agora, você trazer para as pessoas do seu ambiente de trabalho um problema que é teu particular, será? Será que as pessoas têm que aturar isso? Sabe uma coisa que é interessante, Carmen? É que eu acho que existe aí duas etapas que elas podem, se a gente entender de uma maneira madura, elas podem ser positivas. Porque eu me lembro de uma época também que a pessoa tinha que fazer o seguinte: eu sou um no trabalho e sou outro na minha vida profissional. E isso gera adoecimento, porque o ser humano é um só. Na medida em que a pessoa se reconecta consigo mesma, ela entende, né? Você pegou o caso do TDAH, né? O TDAH é uma questão complexa. Eu já tive colaboradores que tinham TDAH. E realmente, assim, é uma situação patológica, é um funcionamento neurológico diferente. Mas se a pessoa entende isso, eu acho que ela deu um passo positivo. Agora, o passo seguinte é que é o mais importante, é o que eu vou fazer com isso? Como eu vou, dada essa minha condição, dada essa situação que eu estou vivenciando, dada essa característica, como eu vou enfrentar? Porque diagnóstico não é identidade, né? E eu acho que às vezes as pessoas confundem um pouco isso, e pensar assim: ah, não, eu tenho TDAH, então eu sou uma pessoa que tem TDAH, então o mundo vai funcionar a partir da ótica do TDAH. Não. E o mundo que se adapte a mim. Eu tenho TDAH e, ok, como é que eu posso, dada essa característica, que tem que ser respeitada, que tem que ser entendida, como é que a pessoa pode se colocar no mercado de trabalho, na sociedade, e ser uma pessoa feliz? E ser uma pessoa que se realiza, que consegue obter alguma coisa. E esse é um grande desafio, que é a resiliência, né? Como é que eu vou lidar com essa situação que ela é desafiadora para mim mais do que é para uma outra pessoa, que é neurotípica, né? Mas ninguém está pedindo para a pessoa fingir. Eu acho que ela tem que buscar uma situação com a qual ela se identifique. E aí é que entram os valores. Quais são os valores que essa pessoa tem e em qual tipo de empresa que ela vai ter valores com os quais ela se identifique. Ela não precisa fingir, mas também essa ideia de, não, porque quando eu tenho que atender um cliente, eu tenho que ficar fingindo que tá tudo bem. Não, você não tem que estar fingindo, você tem que atender o cliente. Daí falta é outra coisa. Inteligência emocional, né? Quer dizer, tu não pode chegar, né? Tem aquela questão de não pode ser reativa a qualquer situação. Tu tem que poder pegar, metabolizar teu lobo frontal um pouquinho mais desenvolvido, né? Para poder filtrar e dizer as coisas que tu tem que dizer de uma forma a que o outro possa escutar. Porque no momento que tu é reativo, a resposta que tu tem não é aquela que tu quer, né? Então, acho que a coerência de tudo, poder mostrar tua vulnerabilidade, assim como tu podia dizer, olha, não estou legal, mas vamos tocar a vida para frente, vou fazer esse treinamento porque tenho um compromisso com vocês. E aí, né, tu não estava nesse treinamento rindo e brincando e fazendo, né? Estava fazendo o que tinha que ser feito. E se o que tinha que ser feito era estar rindo e brincando, é isso que eu tinha que fazer. E fazia. E tá tudo bem.
porque aquelas pessoas estavam num clima muito feliz. Eles estavam todos indo para a Suíça, eles iam morar na Suíça. E eles fizeram todo esse programa, eles estavam muito agradecidos, muito felizes. E eu não ia quebrar um clima deles com a minha dor. Não ia resolver, entende? Então, eu segui com o que estava acontecendo. Eu acho que, assim, para mim, o grande segredo de você estar bem é você estar presente com aquilo que está te acontecendo. Porque se eu ficasse ali no velório pensando no treinamento, ou se eu ficasse no treinamento pensando no velório, eu já ia entrar em dicotomia. E eu já ia começar a separar as coisas internamente, e isso não ia me fazer bem. Acho que tu falou uma coisa fundamental, que é a questão da saúde mental. A gente tá presente naquilo que a gente está fazendo, né? Porque quando tu tá focada no aqui e no agora, o resto tudo deixou de existir. É isso que eu tenho que fazer, é isso que eu vou fazer. E acho que quando a gente, né, tá aqui pensando em outras coisas, como tu falasse, daí a coisa desanda. E como é que as empresas podem lidar com isso? Porque essa é uma realidade. Se a gente pegar o número de diagnósticos de TDAH, de autismo, isso teve um aumento significativo nos últimos anos, tá? Não sabemos muito bem se porque mudaram as técnicas de diagnóstico ou se porque existe algum outro fator, isso é uma discussão ainda aberta. Mas o fato é que o ambiente organizacional precisa lidar com isso, né? Abrir espaço para conversa. Tem que ter espaço para conversa dentro do ambiente organizacional. Porque muitas vezes as pessoas ficam dentro dos seus próprios casulos, né? E elas começam a achar que se elas forem trazer isso para a conversa, que isso vai ser mal interpretado, que vai ser taxado e tal. Quando, na verdade, quando elas trazem isso para a conversa, a liderança pode encontrar novos caminhos, a equipe pode encontrar novos caminhos. Como você disse, a pessoa lá tem TDAH, aí ela não se sente bem fazendo, por exemplo, uma atividade que faz parte do escopo de trabalho dela, mas se ela traz isso para a conversa, é possível que dentro do grupo tenha uma outra pessoa que adoraria fazer aquela atividade que ele não gosta. E, de repente, pode existir, né, essa mudança dentro do escopo de trabalho de um e do outro. Mas se ninguém traz para a conversa, se o dono de empresa está doente, se os chefes estão doentes, se os gerentes estão doentes, eles vão continuar criando pessoas doentes. E, para mim, tudo começa a partir dos valores, porque os valores é aquilo que está por detrás de cada comportamento que você tem. Eu sou apaixonada por Simon Dolan. Simon Dolan tem mais de 80 livros escritos sobre valores. Eu tive a oportunidade de estar com ele em várias formações, coaching por valores, liderança por valores. E assim, o Simon, ele propaga que as pessoas estarem realmente integradas com seus valores e vivendo os seus valores, ela não adoece. Ele tem inúmeros livros onde ele traz pesquisas do mundo todo que a doença acontece quando você está em dicotomia. Você acredita em uma coisa, mas você está vivenciando outra. Ah, porque eu preciso de dinheiro, porque eu preciso desse aí salário, porque e aí ela vai ficar doente, com certeza. Mas se ela está trabalhando, se o dia dela está integrado com os valores que ela tem internamente, é que hoje, às vezes, falar sobre valores para a pessoa são só palavras. E não são palavras, eles estão por detrás do comportamento. Eles te acompanham desde muito cedo. Quando você começa já a formar os seus conceitos, os seus valores já estão te acompanhando. Só que às vezes a pessoa não para para pensar, ela sai vivendo aquela vida tão louca, tão rápida, não tem tempo de comer, não tem tempo de se exercitar, só fica ao celular, né? E quando vê, já está na hora de dormir, quando vê, já está na hora de acordar. Existe, inclusive, quando consegue dormir, né? Porque fica usando o celular até a noite, né? Na realidade, assim, achei que na questão de empresa, a questão da escala de Maslow, né? A questão da sobrevivência, a pessoa que vai lá funciona quase como uma máquina, só para buscar o dinheiro. Puxa, imagina tu passar 8 horas do teu dia fazendo uma coisa que tu não gosta, para chegar no final do mês, né? Então, poder adequar aos valores e ter um sentido aquilo que tu falou da questão do pedreiro, né? Do
do pedreiro que primeiro, né, que só está colocando um tijolo em cima do outro, o outro está fazendo uma parede, o outro está fazendo uma catedral, né? É o mesmo trabalho, mas se ele tiver um sentido, ele vai ter outra satisfação naquele trabalho do que só por dinheiro. E eu acho que a maior parte das pessoas estão lá por dinheiro mecânico. É impressionante, assim, tu vê caixa de supermercado. Eu chego numa caixa de supermercado e oi, tudo bem? Como é que tu tá? E as pessoas se assustam porque elas estão acostumadas a funcionar como uma máquina ali, né? Então, assim, tu olhar, tu dá um sorriso. Quando outro ser humano reconhece, né? Aquela pessoa. Isso aí é uma coisa assim que eu vejo que a maior parte das pessoas né, dá o dinheiro, tira e não tem contato humano, não tem um olhar, não tem, as pessoas estão muito desconectadas. Essa questão de saúde mental, a gente falando, eu me lembrei de um caso que eu tive, há uns 20 anos atrás, eu tive uma funcionária que foi diagnosticada com um transtorno de personalidade borderline, que é um transtorno complicado. Realmente a pessoa tem assim altos e baixos muito grandes, a questão de relacionamento, e ela gabaritou o diagnóstico lá dos 8 itens, então realmente era um caso grave. Mas ela tinha uma habilidade que era impressionante, que era assim de ser detalhista. Ela, quando pegava uma prestação de contas, ela analisava assim, bom, o camarada chegou no aeroporto nesse horário, ele mora aqui. Aí ela ligava para a empresa de táxi, na época não tinha internet, não tinha Uber, não tinha nada disso. Escuta, uma corrida do aeroporto até tal lugar custa quanto? Aí ela anotava, ia lá e pegava, e várias vezes ela pegava o recibo do colega que, gastou 50, apresentou uma nota de 70, 80, 100, 200, né? Então, assim, excelente para fazer auditoria, mas um desastre para interagir com pessoas, desastre. E ela tinha quando estava no meio das pessoas, às vezes levantava, falava com alguém de maneira inadvertida, sabe? Era complicado. Então, assim, o que você faz? Eu posso mandar uma pessoa dessa embora, ou eu posso tentar ajustar o ambiente de trabalho. E aí eu me lembro que eu conversei com o pessoal, é a única pessoa que tinha uma sala. Nem eu tinha sala, mas ela tinha uma sala, é auditoria, assunto específico. Resolveu o problema. A pessoa continuou sendo produtiva, ela conseguiu desempenhar. Se eventualmente tinha aqueles momentos mais complicados, mas estava num ambiente mais reservado, e a equipe seguiu. Então, eu acho que às vezes a gente tem que começar a pensar nessa diversidade do ser humano e começar a, assim, o que é que a gente pode fazer para que essa pessoa ela consiga realmente encontrar significado dentro do ambiente de trabalho. Porque hoje a gente vive um desafio muito grande, até com a questão de gênero, né? A pessoa tem um gênero diferente e, como a Carmen comentou, a gente às vezes não está preparado nem para conversar sobre isso dentro das organizações. Não é porque a pessoa não queira, é porque falta um vocabulário, falta um mecanismo para a gente entender o que é a questão de neurodiversidade, de gênero, de saúde mental. Eu sou de uma época que saúde mental era coisa de doido. Você fala assim, vai no psicólogo. A Carmen é psicóloga também, né? Formada em psicologia. Mas não vou, não sou doido. Não, e ainda tem o preconceito. Ainda tem isso. Psiquiatra mais, psicólogo é um pouco menos. Mas tu falou uma coisa que foi muito interessante, assim, que isso faz mais de 30 anos, numa cidadezinha de interior de Santa Catarina, e que tinha um esquizofrênico, que ele passava o dia inteiro cortando pedra, e todas as pedras do mesmo tamanho, ele passava o dia inteiro cortando pedra e cortando pedra. Daí o prefeito encomendava as pedras dele e as pedras dele estavam calçando a cidade. Olha só que bacana, quer dizer, o esquizofrênico foi, na única coisa que ele sabia fazer, porque ele passava o dia inteiro, ele foi, né, honrado naquilo que ele tinha de melhor. E é muito interessante, agora lembrei de outro esquizofrênico que, em Campos Novos, que ele era corredor. Então, assim, quando ele estava na corrida, fazendo os treinos dele, ele não precisava de tomar remédio. Daí teve um dia que ele machucou a perna e ele não pôde correr. Nossa, a esquizofrenia dele veio a 1000, né? Só. Então, assim, como a coisa é relativa e como tem pequenas grandes coisas que a gente pode fazer, se a gente olhar para aquele indivíduo, o que ele está precisando, como a gente pode fazer diferença na vida das pessoas, assim, né? E é um desafio, porque acho que é um campo muito novo, né? A gente não teve... Eu sou da época da Carmen, assim, você está com um problema, se vira, né? É seu, né?
E tem pessoas que conseguem fazer isso, tem pessoas que têm dificuldade de fazer isso. Como é que a gente pode criar não só um ambiente favorável a que a pessoa possa falar sobre isso, mas acho que até um passo anterior, né? Como é que a pessoa pode se desenvolver? Como é que ela pode evitar que isso aconteça? Como é que ela pode, por exemplo, ter uma noção que eu estou triste, eu estou de luto, e ok, até uns 7 dias ali, 10 dias, isso é natural, mas passou disso, eu preciso de ajuda, eu preciso buscar ajuda. Como é que eu vou fazer isso? Porque se a pessoa busca ajuda antes, é muito mais fácil ela resolver o problema. Agora, se ela deixa, isso com tudo na vida, né? E dando as características, falando do TDAH, né? Quer dizer, o TDAH tem um lado extremamente criativo. Então, eu tinha um paciente que depois ele entrou numa agência de publicidade. Então, ele era o cara enlouquecido que tinha ideias fantásticas. Agora, tinha os outros que organizavam todo o resto. Porque, né? Então, assim, de adaptar, né? E usar a parte que ele criava de um jeito incrível, assim, né? Então, muito... E aí tem mecanismos que podem ajudar, né? Porque existem muitas técnicas, abordagens para a pessoa poder, naquilo que eu preciso ter disciplina, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? A pessoa, ela não é vítima dessas condições. Aliás, o pessoal que fala de autismo, TDAH, fala, né? São condições do desenvolvimento, diferentes. É uma característica da neurodiversidade. Assim, ok, se eu tiver que jogar bola, vai ser um desastre, eu sou muito ruim para isso. Então, não vou ser jogador de futebol. No que eu sou bom, o que eu posso fazer, onde é que eu posso ser útil, que tem a ver com os valores, com os princípios da gente se Messi, conectar, né? Conosco. Olha o jogador de futebol que ele é. Ele tem Asperger, né? Que é o TDAH nível 1 de suporte hoje, né? E será que a gente está preparado para falar sobre isso? Qual que é a experiência de vocês no mundo empresarial, no consultório? Ainda tem muito preconceito? Eu acho que a questão é que a gente tem um lado assim que eu sou bastante otimista, assim. Eu acho que a gente está falando muito mais nessa questão da sensibilidade de poder se conectar mais com as pessoas, né? Poder chegar mais próximo, assim, de poder sentir mais, porque acho que eu pelo menos eu fui criada dentro daquilo, aquilo que tem que ser. Né? Homens, na minha época, o homem não chora, né? Então se desconectava da sua sensibilidade, assim. Então era muito a ciência era ciência e espiritualidade era espiritualidade. Na medicina, se dissesse que acreditava em Deus, tu era execrado, não existia isso, né? Então eu me lembro que eu fiz uma negociação, tá. O Deus, eu vou ser uma boa pessoa. Se Deus gosta, Deus vai gostar de mim por se acreditar ou não nele, não vai fazer muita diferença. Né? Então, essas coisas que... Essa questão da espiritualidade é interessante, porque se a gente tem dificuldade de falar sobre saúde mental dentro do ambiente corporativo, nas nossas vidas, de espiritualidade, então, às vezes é muito mais difícil, né? É um tema Mas se não chegar nesse poder que está dentro de cada um de nós, também essa comunicação interna, nós conosco mesmo, de nos conhecer um pouco mais, é difícil de tu poder se sentir bem, se sentir plena e, né, numa comunicação. Eu tenho um amigo que a gente é da época de faculdade, fizemos administração juntos, né? E a gente sempre manteve uma amizade. E aí outro dia ele me liga e falou assim: Saulo, vou pegar uma pessoa em Brasília que eu acho que você vai gostar de conhecer. Então eu estou indo aí no aeroporto, ele vem fazer uma palestra aqui, vamos tomar um café junto? Eu falei, vamos, né? Então, aí, para minha surpresa, um mexicano, ele tem um trabalho que é criar um grupo de orações para empresários. Isso é o que ele faz. Certo? Ele cria e ele traz esse ambiente de espiritualidade para empresários, só com empresários. Ele fala assim, eu não tenho nenhuma abordagem religiosa no sentido, porque às vezes a gente confunde religião com espiritualidade, são duas coisas diferentes. Nada de errado com nenhuma delas, mas são duas coisas diferentes. E eu fiquei impressionado era para demorar assim, uns 15, 20 minutos do café, levou umas 2 horas, ele contando sobre isso, sobre o sentido que o resgate da espiritualidade ajudava os negócios e a vida pessoal da pessoa. Porque como a Carmen comentou, né, às vezes o empresário adoece e às vezes ele se desconecta exatamente dessa parte da espiritualidem. Eu trabalho nas escolas, tem um colega meu que faz um trabalho belíssimo. Assim, a gente começou dentro de uma escola, em primeiro lugar as crianças chegam respirando e meditando, para ensinar a respirar.
a tranquilidade das crianças assim, muda completamente o comportamento das crianças. Eu me lembro que tem um tratamento psicológico para um transtorno específico, né, que é para transtorno de personalidade borderline, que é a DBT, e ela é baseada em 3 pilares, e um deles é a espiritualidade. E é onde tem mais pesquisa acadêmica sobre o impacto que a espiritualidade tem na recuperação desses pacientes, que são pacientes que a vida não é fácil. Não, e a respiração também, a gente não sabe respirar. Eu me lembro que chegou uma vez um pacientezinho de 6 anos. Sai, doutor, eu sou muito ansioso, me dá um remedinho para me acalmar. Como é que eu vou dar remédio para uma criança de 6 anos, né? E eles tinham uma história, tadinho. A mãe dele era envolvida em droga. Daí um dia chegou a polícia, pegou a mãe dele na marra, tirou, arrancou de casa e coisa assim. Então ele ficou com... E daí eu disse, vamos fazer o seguinte. E você estava atendendo no CAPS? No CAPS, é. E daí assim, então vamos fazer o seguinte, tu vai respirar bem fundo. Quando tu começar a sentir que tá um pouquinho assim, tu respira bem fundo, que nem um balãozinho. Enche bem o balão até o balão tá quase explodindo. Porque daí tu vai tem um nervinho aqui que tu vai te acalmar, tu vai apertar ele. Depois solta bem devagarinho. Daí, torcendo para dar tudo certo, né? Daí uma semana depois o gurizinho disse, ai doutora, quando eu sinto que a coisa vai começar, eu começo. Né? E daí ele disse assim, e sabe, e eu chamo a minha avó e ela vem junto. E a avó que estava junto, porque a mãe estava presa, né? A avó disse, ai, tem me acalmado tanto, doutor, essa respiração. Tão fácil, tão barato e tão simples, né? Tão simples assim, né? Respirar. E daí ele chique, né? E foi muito... Nossa. E isso é muito interessante mesmo, porque quando a gente vive uma situação de estresse, né? Imagina que você está na rua e um carro vem na sua direção. O que a gente faz? É aquela respiração que trava. A respiração encurta tudo. Agora, se você está numa situação de prazer, de tranquilidade, como é que é a nossa respiração? É aquele... Ou seja, a gente pode induzir estados emocionais mais adequados, né? Com a técnica de respiração. De respiração, meditação. E a meditação eu imagino, a meditação mudou muito, né? A ideia que a gente tinha de meditação de alguns anos para trás para agora. Mas será que a gente ainda tem essa liberdade para falar de meditação? Carmen, no ambiente empresarial... que vocês já não vão gostar muito, não, do que eu vou trazer. Uhum. Eu já vi casos, empresas, inclusive na minha cidade, que simplesmente toda segunda-feira eles paravam para fazer uma oração, era uma oração ecumênica, que ninguém era obrigado a participar. Quem não quisesse participar podia ir para qualquer lugar da empresa, mas era proibido de trabalhar. Toda segunda-feira a empresa, essa era uma empresa, e tem várias no país da mesma, né? E todas as empresas paravam toda segunda-feira por 1 hora para fazer uma oração ecumênica. 1 hora? É, 1 hora, toda segunda-feira. 1 hora, uma oração ecumênica, e a empresa ficava parada, o telefone podia tocar, ninguém ia atender, e tá tudo bem, né? Pararam. Quantidade de processos na justiça. É mesmo? É. O que foi? As pessoas entram na justiça porque elas acreditam que é um tipo de doutrinação. Então, nós acabamos tendo problemas com algo que era para o benefício de todos. Porque acabou sendo considerado algum tipo de doutrinação. Por quê? Porque os donos da empresa, eles são evangélicos. Mas o culto era ecumênico, não tinha nada a ver com o evangelho. O culto era livre, né? Mas eles faziam a relação e eles acreditavam que eles estavam, de alguma forma, querendo evangelizar as pessoas e tá. Hoje, a situação é bem mais complicada do que a gente imagina. Você simplesmente senta com uma pessoa, recomenda para essa pessoa que ela vá procurar um psiquiatra, que ela vá procurar um tratamento, você pode ser processado. Porque você está invadindo a privacidade da pessoa. Hoje é proibido a pessoa ser obrigada a dizer qual é a doença que ela tem quando ela te traz um atestado. E nós estamos falando de pessoas que verdadeiramente estão doentes, mas eu preciso trazer o outro lado da moeda. Hoje em dia tem até mesmo aplicativo para comprar atestado, usando inteligência artificial e atendimento automático. E você tem lá conversa no WhatsApp, a pessoa diz, você quer um atestado de qual estado?
Você quer um atestado para 3 dias, que o mínimo são 3 dias, para 5 dias, 7 ou para 14 dias, que o máximo é 14, porque depois todo mundo sabe que vai para o INSS, e isso ninguém quer. E qual é a doença, e tem todas as especificações. E aí você faz o Pix, você recebe Sedex 10 até as 10 da manhã o teu atestado. É um atestado original, é um atestado com carimbo, é um atestado, só não sei se aquele médico sabe que o carimbo dele tá lá. Aí eu já não sei, né? Mas é um atestado verdadeiro, válido, que nenhum dono de empresa pegaria aquele atestado e diria, esse atestado é falso. Na minha cidade, no final do ano, uma caixa de supermercado, ela levou um atestado, faltava 1 semana para ela ganhar o neném. Ela estava grávida e o bebê nasceria na semana seguinte. Foi mandada embora por justa causa. Era um médico que já tinha morrido. Uau! O médico já tinha morrido e ela levou o atestado. Eu já dei justa causa por causa de atestado. Há muitos anos atrás, eu recebi um atestado, a pessoa reclamando que estava com muita dor no ombro, e eu achei estranho porque não era da nossa cidade, ela era um atestado de um UPA de outra cidade, lá de Campinas. E aí eu falei, mas por que você foi no UPA de Campinas? Porque eu tava na casa da minha mãe, não sei o quê, e eu tava com muita dor no ombro, porque eu tenho bursite por causa da fábrica. Eu tenho bursite por causa da fábrica. Eu falei, tá. E fiquei quieta. E vi bem que o atestado era de ginecologista. E até onde eu sei, ginecologista não trata bursite, né? E aí, ligamos lá pro ginecologista. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha essa facilidade toda. E ele disse, olha, esse carimbo é meu, mas essa assinatura não é minha, porque nós mandamos por e-mail. E tem mais, eu nunca, em nenhum momento da minha carreira, atendi imposto. Eu nunca atendi nenhum postinho. Esse atestado não é meu. Ele assinou atrás que aquele atestado não era dele, não foi emitido por ele e é justa causa. Justa causa. Então, eu acho assim, existe as pessoas doentes, verdadeiramente doentes. Existem empresários doentes, gestores doentes, empregados doentes. Nós estamos numa geração de pessoas muito doentes. E tem algumas pessoas que são tão doentes que falsificam os atestados, porque para mim isso também é uma doença. Uma pessoa que acha que as pessoas são otários, que mede com uma régua muito baixa todo mundo. As pessoas são otários, né? Vou lá levar um pedaço de papel e tá tudo bem, e eles vão acreditar. Então, nós temos esses dois lados da moeda. E muitas vezes as empresas, elas estão realmente preocupadas com as pessoas. Outras vezes não. Existem empresas que a gente sabe que está ali para lascar, coloca aquelas metas às alturas, cobra, a pessoa não cumpriu a meta, substitui. Que dá aquela sensação, sabe, daqueles escravos que não aguentam, que estão dando sangue, cai no chão, tchau, né? Então dá a sensação mesmo de outras épocas, mas existe também aquele empregado que não está nem aí com a empresa. Semana passada mesmo, uma aluna minha, ela estava com um problema que a empregada dela estava com atestado e olhava o Instagram, estava na praia com a família toda. Eu demiti uma pessoa assim, no caso. Eu estava no caso de diretoria e aí o gerente da área tributária me procurou e falou assim, Saulo, estou com um problema. Eu falei, qual que foi? Era uma terça-feira, fulano me ligou no domingo, dizendo que não ia poder vir na segunda, porque estava passando mal e tal. E aí no Facebook dele, na época o pessoal tinha Facebook, nem era Instagram, tá lá a foto do rapaz tomando cerveja na praia. Ele perguntou, o que eu faço? Eu falei, olha, você tem uma responsabilidade. Mas eu acho que é muito isso que você comentou, Carmen. Essas pessoas estão talvez mais doentes do que os doentes mesmo, porque estão num mundo como o nosso hoje, em que é muito mais simples você verificar a veracidade de um atestado, você checar realmente se a pessoa está com aquele problema, a empresa pode e deve acompanhar. Assim, ela se expor a isso é algo que pode, às vezes, comprometer a carreira dela, né? Porque uma justa causa é um negócio que... não tem nem noção, né, eu acho. E às vezes não tem nem a carreira, porque ela sai de um emprego aqui, arruma outro ali na esquina, arruma outro. Às vezes ela não tem nem carreira. É essa pessoa que não cresce, essa pessoa que vai estar sempre
tendo dificuldades porque não assumiu a responsabilidade pela própria carreira, pela própria vida, pela própria saúde. Então, eu acho assim, existe de fato empregados que eu chamo eles da conspiração dos empregados zumbis, porque eles já chegam pensando de que forma que eles vão tirar uma vantagem daquilo. Mas existe também os empresários da conspiração zumbi. Também. Meu sonho é que esses empresários contratem esses empregados e sejam felizes. Esse é meu sonho. O dia que os empresários e os empregados, todos da conspiração zumbi, né, estiverem trabalhando, ótimo. Mas o problema é que esses empregados, muitas vezes, vão trabalhar para aquele dono de empresa honesto e que não olha o atestado e que nem sequer vai ver que está ali sofrendo e que muitas vezes está substituindo aquela pessoa que está ali faltando. Eu estava fazendo uma live e uma dona de empresa de limpeza pós-obra, ela estava assim chorando e com uma bolsa de colostomia. Isso live das 11h47 que eu atendo as pessoas e ela falando assim, eu vim fazer a faxina porque a minha empregada faltou. E eu já estou com outras empregadas com atestado também. E aí, muita gente faltando, nós não podíamos deixar todos os clientes na mão. E eu vim fazer a faxina. E ela estava fazendo a faxina com uma bolsa de colostomia. E ela é a dona da empresa. E ela não conseguia se cuidar e ela já não sabia mais o que fazer de tantos atestados que estavam levando na empresa dela. E aí eu te pergunto, todos são verdadeiros? Será que esse índice de afastamento que você trouxe para a gente no início da live, quantos deles são verdadeiros e quantos deles não são? Tem os dois lados e não dá para a gente usar uma métrica única. Por isso que a gente precisa ter uma abordagem um pouco mais séria da questão de saúde mental hoje, tanto dentro das empresas quanto para as pessoas. Porque se a gente ignorar isso, a gente pode ter uma situação que, por um lado, pode configurar abuso e, por outro lado, pode configurar negligência. E os dois casos são ruins, né? Então, a gente precisa amadurecer para que a gente consiga endereçar isso. Para mim, o que funciona muito é quando você coloca uma cultura intencionalmente na tua empresa. Quando você tira aquela ideia dos valores da parede, você começa a vivenciar aquilo, o próprio grupo de pessoas começa a expurgar esse tipo de gente, porque esse tipo de gente não suporta trabalhar num ambiente organizado, não suporta trabalhar num ambiente onde ele sabe que se simplesmente ele faltar, ele vai receber uma advertência, isso vai ficar documentado, e que ele pode até mesmo ter uma justa causa se ele continuar se comportando, confrontando o contrato de trabalho. Por quê? Enquanto esse cara está faltando, enquanto esse cara está faltando, ele está sobrecarregando outra pessoa que está fazendo a atividade dele e desse que faltou. Então, essas pessoas que às vezes estão sobrecarregadas, porque as pessoas ficam usando o celular, ficam durante o horário de trabalho, ficam fazendo corpo mole, essas pessoas não veem a hora que o dono de empresa tome as rédeas da empresa, dirija a empresa, implemente uma cultura nessa empresa, coloque as coisas para funcionarem, porque essas pessoas do bem ficam sobrecarregadas. E quando se começa a colocar as regras, as pessoas que estão a fim de aprontar, entre aspas, acabam saindo. É muito rápido. Gente do bem gosta de trabalhar num lugar organizado. Para isso a gente precisa criar um ambiente saudável. Com certeza. Esse é que é o grande desafio, porque se o ambiente ele não for um ambiente saudável, ele favorece até a presença de indivíduos que não são... Um ambiente saudável é um ambiente que propicia o desenvolvimento de cada um, como você sempre fala, né, Karen? Se a pessoa está ali naquela missão de se desenvolver também, o empregador também está estimulando esse desenvolvimento. Porque se a pessoa, né, só quer fazer sacanagem, simplesmente ela não vai encaixar nesse propósito da empresa, nessa cultura da empresa que é super importante nessa missão. E que a gente não pode também achar que todas as pessoas são assim. Não, lógico que não. Tem pessoas que realmente têm situações que precisam de um endereçamento. E tem ambientes empresariais que são adoecedores. E a gente precisa pegar isso. Na Europa, essa legislação é um pouco mais avançada do que aqui. Acho que aqui no Brasil a gente está começando a pensar um pouquinho sobre isso. E acho que vai ser um desafio para a gente chegar a um ponto de pensar o ambiente empresarial como um fator
que você precisa cultivar. Não pode ser só, não, os procedimentos são importantes, as regras são importantes, mas a construção do ambiente familiar, do ambiente empresarial, quais são os valores que estão ali presentes, o que a gente aceita, o que a gente não aceita, o que a gente valoriza, como a gente cuida das pessoas. Deixar as coisas claras. E se o organizador, né, organiza, assim, as pessoas se sentem bem dentro do ambiente que ela sabe para que rumo que ela tem. Às vezes a pessoa pode não se sentir bem, mas pelo menos assim, você fez o que a empresa deveria fazer. Porque tem ambientes que a pessoa não vai se sentir bem por uma questão pessoal, né? E aí ela cai fora. Isso, entendeu? Assim, ali naquele momento ela não tá. Se a pessoa quer ser fotógrafa e está trabalhando na contabilidade, não vai se sentir bem, não adianta, né? Não vai existir nada que a empresa faça que vai fazer com que essa pessoa fique feliz. Exatamente. Então, acho que a pessoa tem que ter um processo também de autoconhecimento e de reconhecer se aquilo que ela está fazendo tem a ver com o que ela realmente gostaria de fazer. E ter coragem de ir atrás dos sonhos. Porque a gente confunde, né? Quando a gente fala de uma questão de saúde mental, nós estamos falando de saúde mental. Nós não estamos falando de felicidade. Felicidade é uma outra instância. Mas que está relacionado. Está relacionado, mas assim, a gente não deve confundir. A saúde mental é uma doença, é uma questão que precisa ser tratada, às vezes até com medicamento. Agora eu te pergunto, Saulo, essa pessoa que está ali trabalhando na contabilidade, mas que ela queria ser jogador de futebol, que ela queria ser fotógrafo, que ela queria ser pintor, bailarina, e ele está preso. Está se sentindo mal, está gerando uma doença, está entrando em estado depressivo. A responsabilidade é da empresa? Não, mas quando a empresa... NR1 diz que é. Não necessariamente, porque o que a NR1 estabelece é o seguinte, a empresa ela precisa ter um protocolo para lidar com a questão da saúde mental. Mas então, muitas vezes essa pessoa que está na contabilidade querendo fazer outras coisas, ela tem problemas na saúde mental. Mas se for um diagnóstico, vamos separar as duas situações. Vamos imaginar que a pessoa esteja com um caso de depressão. Ela está deprimida, ela está ali. No caso, a empresa, o que a NR1 estabelece, assim, a empresa precisa avaliar se aquele ambiente é um ambiente adoecedor. É a primeira coisa que ela precisa fazer. Então, e existem questionários para isso, aplicados, questionários inclusive com padrões mundiais e que a empresa pode colocar. Então, ela vai lá e analisa o ambiente. O ambiente é um ambiente adoecedor? Porque às vezes é, mas identificou que não é um ambiente adoecedor. Aquela pessoa está com um problema, ela está com um transtorno. O que a empresa pode fazer é ter um protocolo para aquilo, que é exatamente isso que você comentou. Essa pessoa está com um caso de desempenho. O chefe tem que ir lá e tem que cobrar isso dela. Identificou que ela está com estado de depressão. Ela deve ser encaminhada para um profissional de saúde. Então, existem protocolos agora com a NR1 que permitem à empresa fazer esse encaminhamento. Olha, olhei. A primeira responsabilidade da empresa é: o que a pessoa está passando tem a ver com o ambiente de trabalho? Não. Ok. Porque se tem, ela tem que atuar. Às vezes pode ser um ambiente de assédio. Mas será que esse contador, ele acredita que ele está em depressão porque ele queria ser um fotógrafo? Ou será que ele acredita que ele está em depressão por causa das cobranças do ambiente de trabalho, porque a empresa cobra os resultados que ele deve entregar? Por isso que não pode ser algo subjetivo. Por isso que os questionários de padrão internacional, eles têm que ser aplicados para identificar se aquele ambiente ele tem as características de ambiente adoecedor. E aí quando você aplica, que é o programa que a gente está desenvolvendo, você aplica o questionário estatisticamente, né? Você foi ali dentro de uma determinada área, tem 100 pessoas trabalhando. Você aplica o questionário. Quero conhecer esse programa. Esse questionário a gente aplica inclusive com inteligência artificial. A pessoa faz no WhatsApp, faz no site e dá o resultado na hora. Então não é uma coisa que fica esperando o tempo. Então você identificou aquele ambiente. Se existem daqueles fatores, alguns que estão presentes, a empresa precisa tratar e reportar isso. Identificamos aqui que você tem um ambiente que a cultura organizacional ela é uma cultura de estabelecimento de metas e reais. Mas não é aquele funcionário que vai dizer isso. É o questionário aplicado numa amostra estatística válida. Agora, não é um problema. Mas tem uma pessoa ali que tem um problema.
Um questionário como esse protege a empresa numa demanda jurídica, numa situação em que a pessoa do contador que quer ser fotógrafo e que acredita que é a empresa que está adoecendo ele. E o que a gente coloca é a proteção da empresa em vários níveis. Primeiro nível é a proteção legal, ou seja, hoje ela precisa olhar para isso, ela precisa olhar para o ambiente. Aplica um questionário, tem um plano de ação. Que às vezes pode ser uma coisa simples, pode ser uma coisa de criar essa cultura, criar um vocabulário, as pessoas falarem. Por isso que a gente criou os treinamentos específicos para a empresa. Então tem lá um módulo que é transtornos. O que é transtorno? Tem lá uns 12 transtornos principais para explicar para as pessoas o que é isso, para não usar de uma maneira inadequada. Propósito, tem um módulo lá de propósito, tem um módulo de finanças, para a pessoa poder entender isso. Agora, se a pessoa tem um diagnóstico, e eu vou dar um caso real, tá? O funcionário foi afastado porque estava com um problema de depressão grave. Aí voltou com o atestado do psiquiatra e tá tudo bem. Suicidou 2 semanas depois. Não estava tudo bem. Não estava tudo bem, entendeu? E aí o risco de imagem para a empresa, o ambiente organizacional, nível de responsabilidade, é algo complexo. E afeta todo o grupo. Afeta todo mundo, né? Afeta todo mundo. A todos. Então, tem que ter protocolo. Tem uma pessoa que não está bem. Certo? Ok. De repente, aquela pessoa que não está bem, que foi identificada, o que a IA pode fazer? Imediatamente pode dizer assim, olha, superior imediato, tem um funcionário seu que aqui na avaliação de desesperança ou de ansiedade pontuou alto. Protocolo. Levanta, vai lá e conversa com essa pessoa. Às vezes pode ser uma conversazinha rápida, às vezes é um problema pessoal que ela tem, mas ela viu que o chefe foi ali, está preocupado com ela, foi olhada, foi escutada, de repente, às vezes ela não vai resolver o problema, mas ela já não vê assim, não é a empresa que está causando isso. Certo? Não sou eu mesmo que tenho que resolver. Agora, eventualmente, pode ser que a pessoa esteja num nível alto. E aí você pode, inclusive, aplicar outros questionários de ideação suicida, de depressão. E quando a pessoa pontuar alto, aí é o seguinte, meu amigo, você precisa de uma assistência. Que pode ser, inclusive, uma coisa que a gente está desenvolvendo, que não está ainda 100%, mas daqui a 2 meses está no ar. É criar um flash coaching. Olha, você pontuou aqui no questionário que você está com um nível de ansiedade muito alto. Quer bater um papo com alguém? Então tem aqui uma agenda, tem aqui as pessoas qualificadas, os horários, você vai lá, marca, bate um papo com aquela pessoa. Às vezes pode ser uma conversa, 45 minutos conversando. Você já foi psicólogo, sabe disso. Às vezes você conversa com uma pessoa 45 minutos, você resolveu o problema. Evitou um afastamento, evitou alguma coisa e até na hipótese de fraude, né? Porque você tem todo um processo, um passo a passo para a empresa poder se proteger, cuidar do funcionário e atender a exigência legal. Saulo, o mundo precisa disso. Perfeito. Realmente esse programa é um programa que protege a empresa e protege os empregados. Porque os empregados às vezes podem tomar ciência de algo que eles pensavam que era uma coisa e de repente é outra. E aí, quando eles aceitam, a aceitação é o primeiro passo da mudança. Muito top. E a gente utiliza a IA porque ela amplifica isso. Aquele negócio de a gente aplicar um questionário e tem um detalhe que a gente vai implementar que a empresa pode optar ou não, que é o check-in de bem-estar psíquico. Olha, bate um papo com a IA. Você tá bem? Como é que tá? E o legal da IA é que quem tá, nossa parceira nisso, é uma das maiores empresas de inteligência artificial do Brasil. Ela tá circunscrita. Então, se você perguntar para ela assim, olha, o governo, a inflação, ela vai responder, eu tô aqui para te ajudar a ter equilíbrio mental. Sobre isso eu não posso responder, mas vamos voltar a falar sobre como é que você tá? Então, é um programa que a gente tem desenvolvido para isso, para levar essa segurança para a empresa e o cuidado com as pessoas. Que eu acho que esse é o melhor dos 2 mundos, né? A gente fazer com que a empresa atenda de maneira simples, barata, rápida, aquilo que é a exigência legal, e que também olhe para as pessoas. Muito top. Muito legal. Quero saber mais, gostei. E que às vezes a pessoa ela tem um nível de ansiedade e ela nem sabe que tem esse nível de ansiedade porque ela sempre foi assim. Ela acha que é normal. Acha que é normal, né? Então,
Ela acha dela que todo poder mundo ter, tem. exatamente. Não, a gente tem casos assim, né? A pessoa preenche o questionário e fala assim: ah, não, eu tô bem. Um pouquinho, mas palpitação na semana passada, suor, Mas sempre dificuldade. foi assim. Não, mas eu sempre tive Meu dificuldade pai de tem dormir assim, minha mesmo, mãe assim. também, né? Não, você precisa de uma ajuda. Você precisa. Essa sim precisa de uma ajuda em diferentes níveis. Às vezes pode ser um flash coach, às vezes pode ser um encaminhamento para um profissional que vai fazer um diagnóstico mais profundo, ou às vezes vai ser até alguma coisa que a pessoa vai ter que eventualmente se afastar para cuidar, porque ela está num nível que, se ela ficar ali, vai ser um risco para ela e para a empresa. Exatamente. Com certeza. Né? Então, assim, a gente vive uma nova era para Muito legal. pensar nessa questão de saúde. Depois vamos marcar um dia para vocês conhecerem o programa, as pessoas estão nos assistindo também, que foi desenvolvido para isso. E foi de uma maneira curiosa, porque a gente vem da área de desenvolvimento. E aí, quando a gente começou a olhar, começou a aparecer demanda de organizações para problemas relacionados ao ambiente de trabalho. A gente falou, mas não dá para a gente ser ingênuo, não é simplesmente colocar alguma coisa para os funcionários. E aí surgiu a NR01. Como é que você junta isso e tenta fazer alguma coisa que seja menos onerosa e que proteja a empresa? Esse é o objetivo do programa. Muito legal. Adorei. Legal. Aprendi muito esse bate-papo. Nossa, Rendeu. E a riqueza da gente ter aqui visões diferentes que trazem, a gente consegue enxergar a situação sobre vários prismas. Isso que eu achei muito bom. Obrigado, Carmen. Obrigado, Beth, por estar aqui com a gente. Obrigada Foi pelo muito convite. Adorei estar aqui. Gratidão. Gente, vamos aproveitar chegando no final. Carmen, se a pessoa quiser te conhecer mais, como é que ela te conhece? Beth também. Beth tem um trabalho muito bacana de emagrecimento, tem uma história fantástica. Uma hora a gente marca um pouquinho para falar sobre isso também. Bora lá. Eu estou no Instagram e em todas as redes sociais como carmenvera.oficial. E eu estou lá ajudando donos de empresa a ter uma equipe que faça a empresa crescer, porque o dono de empresa pode se surpreender que a sua equipe é melhor do que ele e aí ele paga de ficar adoecendo, querendo fazer tudo sozinho, né? Bem, as minhas redes sociais é LinkedIn, Instagram, Face, YouTube, todas elas é DRA, doutora Beth, B-E-T-H, Vale, com 2 L's. Né? Eu trabalho, ajudo as mulheres 40 a mais a emagrecerem e através do poder da mente, né? Gosto muito de trabalhar essa questão da mulher se descobrir o poder interior que ela tem, porque quando a pessoa tem o controle do seu corpo, ela consegue ter controle de muitas outras coisas da vida, né? E a transformação que aconteceu comigo me deixou tão bem que eu resolvi transpor isso para outras mulheres. Ó, nós vamos ouvir sua história num outro podcast em que eu quero ouvir sua história. Isso é muito bacana. Pessoal, e agradecendo você que nos acompanhou até aqui, agradecendo as nossas 2 convidadas que estiveram aqui conosco. Lembrando sempre que, se você achou esse conteúdo interessante, é importante compartilhar com as outras pessoas, principalmente aquelas que você percebe que precisam dessa visão mais ampla, entender um pouquinho de empresa, saúde mental. Vale a pena compartilhar. Deixe seus comentários. O podcast Odisseia é um podcast feito para você, para o seu crescimento humano, pessoal. E nós nos vemos no próximo.